Mateus 5,13 diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Eu vou ler em outra tradução: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para quem servirá? É possível torná-lo a ser salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois não servem para mais nada. Vocês são a luz do mundo, e é impossível esconder uma cidade construída num alto monte. E não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem ao Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Louvem ao Pai que está no céu. Essa é a identidade apostólica da igreja. Jesus descreve a igreja como sal da terra e luz do mundo. Pronto, você não precisa ser mais nada. Sal da terra e luz do mundo. Simples assim. Foi isso que Jesus falou. Ele disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas depois ele disse: vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Ou seja, as tuas obras falam, as tuas obras comunicam, as tuas obras comunicam. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras testemunham que somos salvos. Um pé de maçã prova que é um pé de maçã quando nasce maçã nele. As obras não nos salvam, porque trabalho filantrópico muitas instituições fazem, trabalho social muitas instituições fazem, e instituições que nem servem a Deus, algumas servem até o diabo. Mas não é o que eu faço, é por que eu faço. É a intenção que está por trás. Porque se você sai para servir alguém, ligue primeiro o seu coração antes de ligar a sua câmera. Se você sai para discipular, para ministrar, para ensinar, ligue seu coração primeiro. A paixão ainda é o veículo que nos move para fazer a obra de Deus. Eu estou aqui porque eu sou apaixonado por Jesus. E sou apaixonado em ver pessoas se convertendo a Cristo. Eu quero palmas, não, eu quero almas. Não é palmas que nós estamos buscando, é almas. Identidade apostólica da igreja é essa. Jesus descreve a igreja como isso. Ele está dizendo isso: sal da terra e luz do mundo. O sal preserva a essência e a pureza das coisas, enquanto a luz faz o quê? Ilumina e orienta. Por isso que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Então antes da palavra iluminar meus caminhos, ela tem que iluminar meus pés. Ou seja, eu tenho que ver onde eu estou pisando primeiro, porque eu posso conduzir pessoas comigo para um lugar errado. O problema não é fazer errado. Deus não tem problema quando você faz errado. O problema tem quando você crer errado. Porque você consegue tirar uma pessoa quando ela faz errado. Se você pregar o evangelho para ela, ela pode converter, e se ela converter, ela vai querer fazer o certo. O problema não é fazer errado, é crer errado. Porque eu posso achar que eu estou fazendo a coisa certa a vida inteira. Sabe quando Paulo matava os crentes? O Saulo de Tarso perseguia a igreja, arrastava mulheres, crianças, queimava casas com pessoas dentro. Estava lá na morte de Estevão. Você acha que ele estava fazendo algum mal na cabeça dele? Não, na cabeça dele ele estava fazendo o quê? A obra de Deus. Ele acha que estava acabando com a heresia. Uma pessoa que vai para a internet falar mal de outra pessoa, você acha que ela
ela acha que ela está fazendo mal? Não, ela acha que ela está fazendo bem, porque ela está denunciando. Mas o nosso ministério não é de denúncia, é o ministério da reconciliação. Nós fomos chamados para reconciliar, não foi para denunciar, porque nós seremos provados por tudo que denunciamos. Um cara que entra num avião, joga um avião nas torres, como aconteceu em setembro de 2001, lá nos Estados Unidos, 2011. 2001. Fala comigo. 11 de setembro de 2001. Vice. Você acha que ele estava fazendo aquilo por quê? Porque ele acreditava que era a coisa certa a fazer, que o Ocidente estava botando o Oriente a perder. Ele estava ali por causa de um Deus. A maioria das guerras do mundo é por causa de um Deus. O primeiro homicídio na terra foi por causa de um culto. Caim e Abel foram no culto. Deus aceitou o culto dele e não aceitou o culto do outro. E o problema muitas vezes não é não ser aceito por Deus, é ver o outro sendo. E Deus veio e conversou com Caim. Caim, por que você não faz de novo o culto? Se você proceder bem, você vai ser aceito. Mas se você proceder mal, o pecado vai bater na sua porta e você vai ter que dominar sobre ele. O Senhor Jesus teve que encontrar Paulo a caminho de Damasco. Alguns até dizem que ele caiu do cavalo. Irmão, não tem cavalo. Ele só caiu. Ele foi ao chão. E o Senhor perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Senhor, quem és tu? Ou seja, ele sabia que era o Senhor. Ele só não sabia quem o Senhor era. Mas ele sabia que era o Senhor. E aquele homem que ficou cego porque achava que estava fazendo a coisa certa. Aí agora Deus chama Ananias, um cara desconhecido, que você só vê ele na Bíblia nesses 2, 3 versículos. E Deus diz: Ananias, vai na rua chamada à direita, tem um homem lá, apelidado de Saulo de Tarso. Eu quero que você ore por ele para que devolva a vista para ele. Quando Deus fala o nome do Saulo de Tarso, Ananias pula para trás e está amarrado. Senhor, esse homem é assassino. Ananias não discute, vai lá. Senhor, Ananias quis pregar para Jesus. Ananias disse: Senhor, deixa eu te falar quem é esse homem. Talvez o senhor não conheça. Esse homem mata crente, ele persegue a igreja, ele ataca os cristãos. E o senhor quer que eu vou lá abrir os olhos dele? Cabe isso na sua cabeça? E Deus, Jesus, eu fico pensando, Jesus conversando com Ananias, dizendo assim: não, Ananias, ele vai ser. E tem uma coisa, você vai abrir o olho dele e vai ficar maior que você ainda. O teu nome vai aparecer só nesses 2 versículos aqui. O dele vai quase no Novo Testamento todo. Você pode imaginar quantas pessoas pensam que estão fazendo coisas para Deus e estão fazendo errado? Se não tiver um encontro real com o Espírito Santo e com a vontade de Deus. Quantas pessoas estão fazendo coisas erradas, matando em nome de Deus, perseguindo em nome de Deus, atacando em nome de Deus, baseado em justiças próprias, fazendo coisas que não deve. E o Senhor está dizendo: se esse sal não preservar a essência e a pureza das coisas, para nada ele serve, ele vai ser jogado no chão e pisado pelos homens. Só isso que vai dar. E a luz, se essa luz não ilumina, quem vai querer Jesus através de você, irmão? A liderança de uma igreja, a vida de uma igreja, é conservar o evangelho na sua integridade, é guiar o povo de Deus para viver em santidade e fidelidade. Por isso que só pregar o evangelho é pouco. Nós temos que viver o evangelho, porque as suas atitudes, as suas ações falam mais que as suas palavras. Agostinho falou uma vez: pregue o evangelho, se precisar, abra sua boca. Porque você não prega o evangelho com a boca, você prega o evangelho com a vida. A sua vida prega, a sua vida fala. A forma que você adora a Deus define se seus vizinhos vão querer, se seus amigos vão querer, se as pessoas que trabalham com você em algum lugar vão querer. Essa identidade se expressa.
Essa identidade se expressa em uma autoridade crescente, dada por Jesus. Olha o que Jesus compara: uma cidade edificada sobre um monte, ou seja, algo visível e inabalável. O Senhor está dizendo que um crente que ilumina, ele é como uma cidade construída sobre um monte, não tem como não ver ela. Todo mundo vai ver ela, porque ela vai iluminar e orientar. Todo homem iluminado, toda mulher iluminada, ela não só ilumina, ela orienta. Irmão, a minha esposa é uma mulher que ela não prega no púlpito, ela não gosta de microfone. A vida da Iraci ensina. A Iraci, sem palavras, ela ensina uma geração. Ela não prega, a vida dela prega. A forma que ela é esposa, que ela é mãe, avó, a forma que eu brigo e grito e falo e ela fica me olhando. É terrível você querer brigar e a pessoa não querer brigar com você. Você tem que brigar sozinho, é horrível. Porque você não pode dizer que você tem razão. Ela fica só me olhando. Apóstolo Luiz Hermínio. Aí me lembro o que eu faço ainda. Me lembro da minha posição. Bonito. O homem de Deus. Pregador do Evangelho. Você acha bonito o que você está falando para mim? Irmão, que raiva. Não tem jeito. Perdi. A sua vida prega. Seu casamento prega. A forma que você lidar com o dinheiro prega. A forma que você responde às pessoas que te ofendem prega. A forma que você agride prega. Tudo que você faz. Salmo 103 diz: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades, sara todas as suas enfermidades, redime a tua vida da perdição, te coroa de amor e de compaixão, faz com que as tuas forças se renovem como a de uma águia. Tudo porque tudo que há em você bendiz o nome do Senhor. Deus não quer seu dinheiro, Deus quer você, seu coração. Porque se Ele tem o seu coração, Ele tem tudo que é seu. O seu carro, a sua casa, Ele tem a sua vida, Ele tem seus sentimentos e pensamentos. E a forma que você usa o seu dinheiro define sim se você tem ou não tem o caráter de Jesus. A forma que lidamos com coisas materiais, a forma que lidamos com vidas, com pessoas. Sabe aquela pessoa que você não gosta dela? Sabe aquela pessoa que você odeia? Essa que você pensou nela agora. Jesus quer salvar ela. Jesus não tem problema com ela, quem tem problema é você. Jesus queria usar você para salvar ela, mas não pode, você está de mal. Você está me entendendo, irmão? Cristianismo, irmão, é simples e prático. Cristianismo é simples e prático. Não adianta a gente chegar em casa agora, botar um som, dobrar o joelho e dizer: oh, eterno e poderoso Deus. E Deus vai dizer: baixa a tua bola, te conheço. 10 segundos você está de molho, chorando. Nós queremos enfeitar para Deus. Queremos enfeitar, irmãos. Eu me lembro quando eu comprava as fitas cassetes dos pregadores que estavam em evidência na época, que eu queria ser um pregador. Eu orava e jejuava e ia para o monte. E meu Deus, trazia os gravetos que acendia para casa. E em casa eles acendiam de novo. Loucura, irmão. Estava nas casas de recuperação por aí tudo, pregando o Evangelho. Era o único lugar que me deixavam pregar. Me dava oferta, a janta. O único lugar que eu pregava. E eles não sabiam muito também. A gente falava qualquer coisa, eles diziam: é verdade. Andava pregando para cima e para baixo, meu Deus. Aí eu comprava fitas cassetes dos pregadores em evidência. Pregadores que pregavam nos Gideões, missionários, pregavam na Donep, as grandes conferências. E eu começava a imitá-los. Eu fazia igualzinho, irmão. Nesta noite,
Recebe, 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 recebe agora. Eu e Iraci ia de bicicleta pregando nas cidades. Ali nós ia pregando nas igrejas dos bairros de Itajaí. Mas convidava eu para pregar, eu ia pela janta, irmão. Chegava lá a igreja assim, irmão, 20 pessoas, 15. Eu e Iraci de bicicletinha, ela sentada no bagageiro, deixava as crianças com alguém, nós íamos. Eu chegava lá, pregava, e nessa noite. E tinha um irmão que tinha me dado uma camisa que ele queimou com ferro, de passar roupa. E eu não podia tirar o paletó, senão aparecia a marca do ferro. E eu botei a camisa dele, botei a gravata, tudo combinando, tom sobre tom. Na paleta, na nossa época não tinha paleta, meu bem. Na nossa época era roxo com amarelo, com vermelho, tudo ficava lindo, maravilhoso. Os paletós eram de ombreiras. A gente ficava enorme, né? Dava aquela volta assim. A gente era muito magrelinha, a mãe fazia as pences na calça. Tinha calça que o bolso colava um no outro, de tanta pence que tinha. Você ia botar o dinheiro num bolso, caía no outro. Terrível. Cabelo, gelzão repartido no meio com gel assim, parecia um búfalo do Beto Carreiro. A nossa mensagem era essa. Eu falava 1 quilo, o cara entendia 100 gramas. Suava, amém. Todo mundo dizia amém. Meu Deus, irmão. Eu me lembro que uma vez eu expulsei o demônio de uma mulher. Ela mordeu meu braço, eu peguei o braço dela, mordi também. Por que, pastor, que você está falando isso? Porque eu tinha tanta vontade, irmão. Eu não tinha sabedoria nenhuma, mas eu tinha vontade. Eu tinha tanta vontade, irmão. Sabe, Deus permitia. Meu irmão, um dia, lá em casa agora, esses dias, eu peguei umas fitas de VHS antiga minha. Eu estava com terno vermelho. Que lindo, gravata amarela e terno vermelho. Lira, pensa só o negócio. E eu fui num cara que ele transforma as fitas de VHS em filmes, né? Na época era DVDs. E a gente botou, e eu botei para os meus filhos ver. Olha, aqui quando o pai pregava, eles saíram tudo rindo da sala. Ah, meu Deus, que horrível, pai! Ninguém está entendendo nada que você fala. Eu digo, sai daqui todo mundo. Fiquei sozinho na sala e comecei a chorar. Aí eu chorei e disse assim: Deus, que barbaridade que eu estou falando ali, meu Deus do céu. Nem eu acredito mais nisso. Aí o Senhor sentou comigo e disse assim: filho, deixa eu te falar uma coisa. Quando você está começando, eu quero explorar tanto a sua vontade que eu não estou nem aí para a sua sabedoria. Eu deixo você ferir a rocha. Pode ferir a rocha. Bate que sai água. Filho, tem coisa que você falou que eu nem queria fazer, mas eu fiz para te ajudar. Irmão, era uma enxurrada de coisas. A gente voltava para casa no céu, irmão. Chegava em casa do culto, a gente queria orar mais. A gente queria jejuar mais. Eu jejuava, eu comia 1 vez por semana, 2 vezes por semana, era uma loucura. Pesava 54 quilos, 1,83 m com 54 quilos, parecia um birimbau torto. Assim, ó, só tinha cabeça. De frente eu estava de lado eu já tinha ido, de cima era um pingo. Hoje é legal falar disso porque dá vontade de rir mesmo. Mas eu olhando para aquele dia, irmãos, lá na minha casa, o Senhor disse: Luiz, teve um tempo que você feriu a rocha e eu deixei. Mas agora, Luiz, você não pode mais ferir a rocha, porque agora a gente é amigo. Você me conhece. Você não me conhecia, Luiz, você conhecia a minha obra. Mas à medida que você foi entrando no meu coração, foi descobrindo a minha vontade. Não volte a ferir a rocha. Se você voltar a ferir, vai funcionar, mas eu não quero que funcione. Eu quero que você dê fruto, não resultados.
Eu te chamei para dar fruto, filho, não foi para dar resultado. O fruto é diferente de resultado. Tem muita coisa na obra de Deus dando resultado, mas não está dando fruto. A palavra que o Senhor deu para Adão, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, Ele disse para Adão, o primeiro homem da terra, Deus disse, e abençoou Deus a Adão, e disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Querido, primeiro você precisa da bênção de Deus. Porque a igreja não abre, o que abre é açougue, padaria. A igreja nasce. Nasce de alguém que está disposto a morrer por aquilo. Homens que estão dispostos a morrer. Você não pode matar quem já morreu. Homens que estão dispostos a sair da frente, deixar Deus fazer. Sabe por que a arca de Noé não afundou? Porque foi Deus que deu as medidas. E a arca não tinha leme. Ou seja, Noé construiu, mas não dirigiu. Quem dirige é o Senhor de tudo que você faz. Você pode construir, mas quem dirige é o Senhor, não é você. E se você permitir Deus dirigir, você vai se tornar grande naquilo que você está fazendo para Deus. Solta o leme, deixa Deus levar. Aquela música que a gente canta, solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. É isso. Solta o leme, solta a direção. Você quer dar conselho para Deus, você quer dizer como Deus tem que fazer. E Deus diz, não, você não sabe. Você não sabe, pensas que és rica, pensas que não te falta nada, mas tu não sabes que tu és miserável e pobre e segue nua. Mas se tu comprar ouro puro de mim, tu serás rica. Se tu comprar colírio para os seus olhos, tu vai enxergar o que eu estou mostrando. Se tu comprar de vestes brancas, tu serás pura. Esse é o último estágio da igreja na terra. Aquele dia eu aprendi uma lição com o Senhor na sala da minha casa sozinho. E eu também estava rindo de mim. Eu digo, meu Deus, que barbaridade, Jesus. Como é que o Senhor permite uma coisa dessa? Ele disse, Luiz, porque quando você está começando, você tem mais vontade do que sabedoria. E aí eu quero mostrar para todo mundo que eu estou contigo. Mas agora eu não vou mais mostrar para todo mundo que eu estou contigo. É você que tem que mostrar que você está comigo. Agora é você que mostra, Luiz, com quem você anda, em quem você acredita, aonde você gasta os seus recursos, aonde você gasta o seu tempo. Agora é você que vai mostrar para o mundo com quem você está, quem governa a sua vida. Não, cristão, ser só crente é muito pouco. A igreja sempre foi construída pela base de autoridade que é Cristo. E nós fomos chamados para ter um fundamento que é Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento. E cada um veja como constrói sobre esse fundamento. Nós fomos chamados para refletir ao mundo o reino que não pode ser abalado. Nós fomos chamados para refletir ao mundo um reino que não pode ser abalado. Um reino que não pode ser abalado. Todo o reino material, todo o reino dos homens um dia vai se prostrar a Jesus. Todo homem um dia se prostrará a Jesus. Se você ler Hebreus capítulo 12, você vai ver a liderança apostólica e o Monte Sião, um comparativo. O autor de Hebreus, ele apresenta uma transição crucial aqui, do Monte Sinai, representando a antiga aliança, para o Monte Sião, representando a nova aliança, simbolizando a nova aliança em Cristo. Sião é o lugar da autoridade espiritual, da reconciliação. A cruz é o lugar da reconciliação. É onde a graça se manifesta, irmãos. Eu não estou dizendo para você ser perfeito, porque ninguém consegue. Por isso que ele diz, anda na minha presença e ser perfeito. Porque o único lugar que me torna perfeito é na presença dele. Porque a perfeição dele cobre toda a minha imperfeição. Se eu ando com Jesus, quando o diabo me olha, não vê eu, ele vê Jesus. Ele vê a autoridade de Cristo, porque a autoridade de Cristo é a tua recompensa. O Senhor, quando mandou a gente pregar o Evangelho, a última palavra que Ele falou
em Mateus capítulo 28, do versículo 18 em diante. Ele diz: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. E essa palavra autoridade, ela vem da palavra exousia, que quer dizer autoridade jurídica, autoridade territorial, autoridade física, autoridade legislativa, executiva, judiciária. Então ninguém tem autoridade na terra se não for por Cristo. Ninguém pode se mover se não for por Cristo. E quem está se movendo na sua autoridade sem Cristo vai pagar um grande preço. Então não tenha medo do caos. Mas o Brasil está se perdendo, o Brasil está destruído, a igreja. Ei, a igreja está viva. Eu vou em muitas igrejas no Brasil toda semana. Semana que vem eu estou em Brasília, em 2 igrejas. Na outra semana eu estou no retiro em Balneário Camboriú do nosso ministério. Na outra semana eu estou em Portugal, Lisboa, Braga, Porto. E eu nunca fui num lugar nessa terra, nas mais de 50 nações que eu já fui, que Deus não estivesse lá. Todo lugar que eu subi para pregar, Deus estava lá. Então não existem lugares difíceis, existem lugares que ainda não foram profetizados. Existem lugares que um profeta não entrou lá e diz: assim diz o Senhor. Por isso Deus não está atrás de profetas que ficam na internet tocando a igreja, acusando a igreja, atacando a igreja. Deus não precisa de alguém para dizer tem morte na panela. Deus precisa de alguém para dizer eu tenho a farinha, eu vou jogar nessa panela e essa panela vai reviver. Profetas de soluções. Deus não precisa de ninguém num vale de ossos secos para dizer os vales, está tudo seco. Não, Deus precisa de alguém para dizer ossos secos, vivam. Vivam, vivam, ossos secos, vivam. Ossos secos, vivam. Deus não precisa de mais diagnóstico. Mas a igreja está destruída. Não, mas a igreja está fraca, a igreja perdeu a unção, a igreja perdeu. Para com esse papo, irmão. Para com esse papo. É porque você está olhando para a terra a partir da terra. Você tem que olhar para a terra a partir do céu. Porque enquanto Isaías estava aqui, do capítulo 1 ao capítulo 6, Isaías, o profeta de Deus, primo do rei Uzias, era o profeta de dentro do palácio. Depois você lê do capítulo 1 ao capítulo 6, Isaías só está dizendo assim: ai de ti, pecador, ai de ti, prostituta, ai de ti, bebedor de vinho, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Aí do rei, o Senhor disse: espera aí, pronta uma para você. Deus pegou ele e levou ele na sala do trono. Aí quando ele olhou, ele disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E eu olhei para a terra, e toda a terra está cheia da sua glória. Você não pode olhar para as pessoas com os olhos humanos. Você tem que olhar para uma pessoa e olhar para ela como Deus vê ela. Eu olho para a terra, me entusiasmo com a terra, porque eu olho para ela com os olhos de Cristo. Todo mundo via Saulo, Jesus via Paulo. Todo mundo via Simão, Jesus diz: tu és Pedro. Todo mundo dizia Abraão, ele dizia: não, você é o Abraão. Deus não vê como vê o homem. O homem olha para a terra e vê a partir da terra. Não, irmãos. Não, irmãos. Você tem que olhar para a terra a partir dos olhos divinos da nova aliança. Eu estou muito entusiasmado com a terra, Leandro. Muito. Eu estou muito entusiasmado com a terra. Eu estou numa alegria só. Meu Deus, eu queria ter 30 anos de idade. Eu já tenho 58. Meu Deus, eu queria ter 30, irmão. Eu queria ter estar mais novo. Eu queria mais saúde, mais alegria, mais dinheiro, meu Deus. Dá mais dinheiro para mim, Jesus. Eu estou que nem aquele desenho do Pink e o cérebro. Nós vamos conquistar o mundo. Só os mais velhos riram. Vocês não sabem o que é isso, os mais novinhos aqui. Nós vamos conquistar o mundo. Rapaz, eu estou que nem o rapaz. Nós temos que olhar para a terra com os olhos de Cristo.
A igreja é viva. A igreja está viva. Então não adianta orar, veio o Espírito Santo. Ele já veio, ele nunca mais subiu, ele está aqui. Não trate o Espírito Santo na terceira pessoa. Ah, vem, meu Deus, desce-me. Não, ele já está aqui, irmão. O Espírito já está aqui. Ele está aqui, ele desceu. Jesus disse: eu vou, ele vai vir. E ele vai estar com vocês todos os dias até a consumação do século. O Espírito já está aqui. Use o Espírito Santo. Deixa ele te usar. Ele já está aqui. Ele não vai vir. Isso é redundante. Seria mais bonito você dizer: Espírito Santo, eu sei que você está aqui. Eu sei que você está. Eu estou sentindo você aqui. Vem aqui, me pega, eu quero ver. Quero ver se tu tem coragem mesmo. Não brinca não. Vamos ficar aqui. Eu vim para pregar, para chapaia lá no meu quarto. Eu vim pregar. O problema é que as pessoas querem ter intimidade na frente dos outros. Intimidade com plateia é pornografia. O bom tirar a roupa e entrar na intimidade é quando não tem ninguém vendo. Você fala o que você quiser para ele. Você beija, você abraça, você fala. Mas a gente parece que só sente a presença de Deus quando tem gente assistindo. Um dia eu falei: Jesus, eu quero fazer um culto para você. Ele disse: então não espera as pessoas chegarem para começar. Começa agora, quando não tem ninguém vendo. Ai, eu nunca mais parei, irmãos. Estar aqui com vocês é muito bom. Eu amo a comida que vão me dar depois do culto. Vai ter janta, né? Glória a Deus. Mas o bom mesmo, irmãos, é estar sozinho com Ele, Bete. Você conta tudo para Ele e Ele diz: fica tranquilo, eu já vi, eu já sabia. Eu só estava esperando você me dizer. Porque isso é relacionamento. Você não esconde nada do Senhor. Você fala: você ouviu para onde eu olhei? Você ouviu o que eu senti? Você ouviu a vontade que eu tive, Senhor? Ô Senhor, me ajuda. Estou doido para bater naquele cara. Me ajuda, Jesus. Ô crente tribuloso, Senhor. O Senhor, sabe o que é que o Senhor faz? Ele tira a máquina fotográfica do bolso e diz: eu estou te matando. Deixa eu tirar uma foto quando você ainda está vivo, para depois que eu te matar você saber como você era difícil. Então aquele dia que eu vi a sala, eu estava vendo a minha foto quando eu ainda era vivo. Que eu queria ser o maior pregador do Brasil, que eu queria ter a maior igreja da cidade, que eu queria ser escritor de best-seller, que eu queria viajar o mundo. Sabe de uma coisa? Tudo isso já aconteceu e eu ainda estou com fome, eu ainda estou com sede de justiça. Nada disso sacia, gente, eu ainda quero mais. Tudo isso que eu pedi já aconteceu. Nada pode substituir a sua presença e a sua glória. A presença de Jesus é a sua recompensa. Ele disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus 28, versículo 18 em diante. Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Então vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Façam discípulos, ensinem eles a guardar todas as coisas, e eu estarei com vocês todos os dias. Ele disse: eu tenho uma autoridade, Luiz. Se você me obedecer, ela passa a ser sua também. E aí quando você for, você não vai no seu nome, você vai no meu. E as coisas vão acontecer quando você falar. E as coisas vão acontecer quando você tocar. E você vai trabalhar comigo, Luiz. Não para mim. Eu não preciso de empregados que trabalham para mim. Eu quero que trabalhem comigo, que cooperem. Vocês são cooperadores. E Luiz, sabe qual é a recompensa que você vai receber de trabalhar para mim?
de trabalhar comigo é que a minha presença vai estar com você todos os dias. Se ninguém reconhecer isso, fique tranquilo, a minha presença está com você. Se você não enriquecer, fique tranquilo, a minha presença vai estar com você. A sua recompensa não é o céu. A sua recompensa está no céu, mas não é o céu. A sua recompensa é Cristo. Cristo em vós e a esperança da glória. O mundo está procurando Cristo em alguém. Há uma ardente expectativa da criação, procura de Cristo, a procura de Cristo, do Salvador. Há uma grande expectativa da criação atrás de Cristo. Todo mundo quer Cristo. Fome. As pessoas vêm para mim, sentam nas salas, conversam comigo, querem que eu dê uma palavra. Tudo que eu digo, Cristo está aqui, e Cristo pode mudar a sua condição hoje. Então, uma cidade edificada sobre o monte, ela não é abalada. Ela instrui, ela orienta e ela ilumina. Agora, a liderança apostólica e o Monte Sião, de Hebreus capítulo 12. O autor de Hebreus apresenta aqui uma transição crucial, como eu disse, do Monte Sinai, da antiga aliança, ao Monte Sião, representando a nova aliança. Simboliza a nova aliança, um lugar de autoridade, um lugar de reconciliação e um lugar de manifestação da graça de Deus. Agora, como é que eu vou descobrir esses lugares e vou viver nesses lugares? Hebreus capítulo 12 destaca o quê? Que Deus, mais uma vez, versículo 26 a 28. Hebreus 12, 26 a 28 diz assim: quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora Ele promete mais uma vez: farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Para que Deus abala então a gente? Para que as coisas que estão na gente inabaláveis permaneçam. Então fique tranquilo, todo esse abalo é para que as coisas que podem ser abaladas sejam abaladas, mas as coisas que estão aí dentro, que são inabaladas, elas permaneçam em você. É como se Deus estivesse purificando. A minha oração é: quem está disposto a entregar a sua vida, a dar a sua vida por aquilo que ouviu de Deus, Ele abalará novamente tudo que não está fundamentado no reino. Agora a igreja recebeu um reino inabalável. Agora tudo que não está fundamentado no reino vai ser abalado. Mas a igreja recebeu um reino inabalável. E essa liderança que Deus deu à igreja, ela tem um papel de quê? De preparar o povo de Deus para permanecer o quê? Firme, porque quando Deus abalar, porque Ele vai abalar. Ano passado, vocês viveram um caos aqui. Foi abalado, mas o que era inabalável está aí. A vida está permanecendo. Você está aqui, fazendo tudo de novo, confiando tudo de novo, vivendo tudo de novo. O que você está olhando? Para onde você está olhando? Sabe qual é o nosso problema, Ulisses? É porque a gente olha para o lugar errado. A gente olha para aquilo que está sendo abalado e a gente não percebe que aquilo que não pode ser abalado está permanecendo. Você deveria estar celebrando aquilo que não foi abalado, porque o que não foi abalado vai permanecer e Deus vai começar com isso de novo, com aquilo que permaneceu. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Agora, para onde você está vendo? Você está olhando para uma realidade do invisível, ou você está vendo as demandas do dia a dia? Você está se preocupando com acontecimentos ou com a realidade invisível? Mantenha os olhos em Cristo, irmão. Nós, os cristãos, devemos permanecer com os nossos olhos em Cristo, enquanto tudo está sendo abalado. Amém? Lembra o que Paulo falou naquele navio que afundou com o vento Euraquilão? Em Atos capítulo, está na Bíblia, 27 eu acho que é. Lembra? Paulo chegou prisioneiro. Ele não era o general do navio, ou melhor, o comandante do navio. Ele era um prisioneiro no navio. Ele disse: meu povo, fique tranquilo,
navio vai afundar, nós vamos perder a carga, mas nenhum de nós vai perder a vida. Mas o comandante não acreditou em Paulo, porque quando Deus diz que eu vou ter que tirar alguma coisa sua para você me ver, a gente não quer que Deus tire as coisas da gente, é melhor tirar a vida da gente. E Deus diz, às vezes você não está me enxergando, você está entulhado de muita coisa. Paulo disse, você vai me ver, vocês vão me ver. Paulo diz, fique tranquilo, eles estavam tentando se segurar ali, nas cargas do trigo, nas cargas do navio. E Paulo diz, gente, deixa tudo ir, porque para a gente sobreviver, a gente tem que deixar tudo ir. Então diga para alguém que está do seu lado, profetiza assim, com cara de mal. Diz para ele, você tem que permitir Deus tirar tudo da sua vida que está impedindo de você ver a ação de Deus. Você precisa deixar Deus tirar tudo da sua vida que não está permitindo você ver a ação de Deus. Mas a gente se agarra e Paulo diz, deixa o navio afundar, gente. Irmão, todo navio que Paulo entrou afundou. Toda cidade que ele entrou, ele foi apedrejado. Eu estive na Grécia ano passado. Estive na cidade, tivemos em Tessalônicas, tivemos na cidade de Coríntios, tivemos na cidade de Filipos, onde Paulo foi preso porque uma mulher vinha atrás dele falando. Que homem abençoado, que homem ungido, meu Deus, que homem ungido, que palavra. Ela falou alguma mentira? Ela falou alguma mentira, irmãos? Não, mas Paulo olhou para trás e disse, cala a boca, diabo. O que é que eu aprendo aqui? Que é muito possível eu viver uma mentira falando só a verdade. É possível eu viver uma mentira falando só a verdade, porque eu não tenho que falar a verdade, eu tenho que conhecer a verdade. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecer a verdade não é só falar a verdade, não é só ouvir a verdade, é conhecer, se atrelar a ela. Irmãos, cidades que Paulo tocou, todo lugar ele foi preso. Tivemos em Atenas, onde Paulo foi quase que expulso pelos epicureus da época. Deixa eu te falar uma coisa, modelar o futuro é o seu trabalho desses dias. Mas para onde você está olhando? Para aquilo que está sendo abalado ou para aquilo que está inabalável? Porque talvez você não esteja percebendo. Você diz, eu perdi dinheiro, eu perdi isso, perdi aquilo, está muito difícil, mas você não está percebendo o homem e a mulher que você está se tornando na presença de Deus. Talvez Deus teve que tirar algumas coisas. Pastor, mas Deus tem que tirar? Não. Se você já desapegou, você não precisa se desfazer. Você só tem que se desfazer daquilo que você não desapega. Segure tudo de mão aberta. Segure tudo de mão aberta. Você é luz do mundo e sal da terra. Você está aqui para manter o sabor, para realçar o sabor. Você está aqui para iluminar e orientar, dar destino a vidas. A liderança apostólica de uma igreja, ela prepara a igreja para ser um exemplo no reino vindouro, vivendo hoje como se já estivesse vivendo uma antecipação do céu. Tem gente que está esperando para ir para o céu, quando o Senhor diz, chama o reino aqui agora. Você tem que chamar o céu aqui, mas você quer ir, e o Senhor dizer, não, eu quero descer, eu quero ir com você. Venha teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. A identidade de uma liderança, irmão, ela não está no título nem em protagonismo, está em entender o que o Senhor quer fazer na terra, mas em uma vida que reflete a autoridade de Cristo, ela sempre vai conduzir a igreja para um lugar inabalável. Conduz a sua vida para um lugar inabalável, porque vai abalar, irmãos, e vai ainda abalar mais. Mas o Senhor está dizendo para você, fique tranquilo. E nós ficamos gastando tempo com o altar de Baal, Célio. Você lembra o que Elias fez? Ele subiu no Monte Carmelo, os profetas de Baal estavam fazendo um altar para Baal.
Elias não foi lá e chutou o altar de Baal. Ele disse: vocês fazem um altar aí, eu vou fazer outro aqui. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Quando você quer denunciar um prédio que está torto, você tem que construir um reto do lado. Porque o prédio reto que foi construído denuncia tudo que está torto. Uma vida reta num ambiente, ela denuncia todas as outras vidas erradas. Sem palavra, não precisa dizer eu sou correto, eu sou honesto, eu sou... Não, você não é nada. Você só está construindo um prédio reto. A minha pergunta é: você está disposto a ser sal da terra e luz do mundo, para o mundo que perdeu o rumo, para o mundo que perdeu o seu Deus de vista, para o mundo que não sabe mais o que quer da vida, para o mundo que as pessoas estão tirando as suas próprias vidas por não conseguir suportar mais as pressões? Você quer ser luz do mundo e sal da terra? Você quer dar exemplos no lugar que você se encontra? Meu Deus, irmãos, não gasta tempo com o diabo, irmão. As tribos, quando acampavam no deserto, todas elas ficavam de frente para o tabernáculo, porque o objetivo delas era adorar a Deus no deserto. O objetivo delas não era guardar as costas, era adorar a Deus. Uma geração que adora a Deus está guardada, irmãos. Um povo que adora a Deus está guardado. Use o seu tempo para adorar a Deus. Não gaste tempo com o diabo. Viva uma rotina de obediência, irmãos, e você vai provar o melhor de Deus na sua vida. Eu já contei isso em muitos lugares que eu vou. Não sei se eu contei aqui, eu acredito que sim, mas você vai ouvir de novo. Em 2017, há 8 anos atrás, exatamente por essa época, agosto, setembro, nós fizemos uma expedição para a nossa base missionária no Peru. Nós temos uma base missionária dentro do Peru, lá dentro de Quitos. Temos um barco que tem o nome Mevan Missiones. E nós somos em 13 pastores, 13 ou 14 pastores, 14 comigo, se eu não me engano. Fomos numa expedição por uma semana. 8, 9 dias. Dentro da selva. A gente tem uma terra lá dentro da selva amazônica, do lado peruano, nos ribeirinhos. Levamos um médico, o pastor Caio, que é o nosso pastor de Cuiabá e de Nova Mutum, ele é dentista. Levamos o médico e levamos o Caio. Os pastores estavam juntos, muitos pastores, foi maravilhoso. E eu me lembro quando a gente pegou o avião aqui em Guarulhos para Lima, no Peru, e depois a gente pegava outro avião para Pucallpa, e de Pucallpa a Quitos. De Quitos pegava o barco, mais 4 horas ou 5 horas de barco para ir para a base. Eu me lembro quando chegou em Guarulhos, começou a me doer esse ombro aqui, ó. Esse ombro começou a doer o dedão, começou a doer o dedo indicador. Mas eu não falei nada, eu fiquei orando em línguas. Vai passar, em nome de Jesus. Jesus vai dar graça, Jesus vai dar vitória, Jesus... Aleluia. Chegou em Lima, irmão, o negócio piorou. Mas eu não falei nada, fiquei quieto. Esse braço começou a formigar e a adormecer. Entramos para a floresta. Chego lá em Quitos, eu chamei os irmãos e disse: irmãos, eu estou com uma dor nesse ombro, que eu não consegui dormir. Aí oramos, expulsamos o demônio, né? Demônio do ombro, né? Fizemos de tudo que um crente faz, nada. No outro dia eu estava com dor, os irmãos fizeram uma tipóia, penduraram o meu braço. Pastor, vamos voltar para a terra, vamos pegar um avião, vamos voltar para o Brasil. Eu digo: não, vamos continuar, porque eu estava em paz. É como se o Senhor estivesse dizendo: fique tranquilo, você não vai morrer aqui não. Eu digo: vocês fiquem tranquilos que eu não vou morrer, até porque eu não tenho meu coração do lado direito, é do lado esquerdo.
E ficamos lá por 8 dias. Eu tomando analgésico toda noite para dormir. Enfrentamos guerras. Irmão, o voodoo lá. O pessoal toma aquele chá de, como é que é? Os Sant Daime, né? Aquela religião. Dentro do mato. Vimos um monte de gente fazendo isso, tomando aquele chá de Huasca, como é que é? Alguém sabe? É o Huasca, se eu não me engano. É alucinose. O pessoal vai para lá e fica dentro do mato lá doido. Nós lá expulsando demônio, curando enfermo. E eu com o braço só, orando e tal, e tomando analgésico para não doer. Chegamos no Brasil, fui procurar um ortopedista. Fui no médico. Ele me examinou e disse: o que deu no senhor foi uma bursite no seu ombro. É doença de rico. É LER. Minha mãe diria que é um toxicólogo. É lesão por esforço repetitivo. Eu disse: mas eu não faço esforço com essa mão. Fui lembrar que era do microfone, de tanto segurar o microfone. Eu já comprei aquele, já tenho, até ganhei agora nos Estados Unidos mês passado. Ganhei 0 quilômetro daquele da Madonna. Só que eu não sei o que eu faço com as mãos. Não é? E eu sou da época que a gente precisava do demônio com o microfone. E aí o médico disse: você está com uma bursite no ombro, está atacando o seu cotovelo, o braço dói. Eu disse: dói, eu não consigo fechar a mão, doutor. Ele disse: está bem inflamado. Vou fazer o seguinte, vou dar 3 injeções em você, para dor, uma hoje, uma amanhã, uma depois da manhã. Depois de tirar a dor, a gente começa a osteopatia, com laser, tá bom? Você não precisa mexer, não precisa operar nada não, tá tudo, isso aí vai para o lugar. Isso é só uma dor muscular por esforço repetitivo. Pode ser? Eu digo: pode. Vamos tomar uma injeção hoje, então amanhã o senhor volta. Aí já estava abrindo a camisa para tomar a injeção. Ele diz: não. Eu digo: doutor, mas está doendo aqui, ó. Ele diz: não, mas você vai tomar a injeção aqui, ó. Eu baixei a calça, me segurei na mesinha. E ele está lá preparando a injeção, o enfermeiro. Então veio em mim a palavra do Senhor. Eu não sei como que é com você, mas comigo a palavra de Deus vem quando eu estou com as calças na mão, irmão. Quando eu estou arriado. Quando eu não tenho mais dos 45 do segundo tempo, Deus sempre fala comigo. E como eu já sei que é assim, eu não me apavoro. Como eu já sei, esse dia eu estava dentro de um avião, começou um barulho dentro do avião. Todo mundo. Eu disse: não, fique tranquilo, é o trem de pouso que está baixando sozinho. E baixou mesmo, baixou sozinho. O piloto diminuiu, recuou a velocidade, senão arranca tudo, né? Ele disse: gente, o trem de pouso está baixando sozinho, o automático dele deu algum problema. Fique tranquilo, não tem nada a ver com o motor. E eu estou lá, branco, com um fonezinho. Eu vou ter que voltar para o aeroporto. Voltamos para o aeroporto, trocamos de avião e fomos embora. Eu já vivi coisas, não é? Já vivi turbulência que abriu os maleiros, caiu máscara. Eita Deus! Já vivi tudo isso. Já vivi em Aurangabad, na Índia. Os caras queriam matar nós, os hindus queriam matar nós, porque a gente estava pregando o evangelho. Saímos correndo e as motos atrás de nós. Já fui apedrejado em Nacala, em Moçambique, em cima de um caminhão, 15 mil pessoas ouvindo o evangelho, e eles começaram a gritar: Alá não tem filho. Então, irmão, eu não sou o produto da internet. Eu sou do campo. Tem cabo nas minhas mãos e nos meus pés. Eu vou morrer de cansado de fazer a obra de Deus. Eu não sou produto da internet, que colocou uma câmera na frente dos olhos e ficou famoso. Eu tenho campo. Amém? Tem músculos espirituais aqui. Aí estou lá, baixei a calça e veio minha palavra do Senhor. Quando a palavra vem, eu começo a chorar. Agora imagina ser eu com a calça pendurada e Deus falando comigo. E o médico com a injeção na mão disse: está tudo bem, pastor? Fica tranquilo, não vai doer não. Eu digo: não, mas não estou chorando pela dor. Ele disse: por que você está chorando? Eu disse: porque Deus está falando comigo.
Ele disse: agora? Eu digo: é agora. Ele manda, ele escolhe a hora de falar, meu filho. Fala a hora que ele quer. Fala no chuveiro, fala no vaso sanitário, fala em qualquer lugar que ele quiser. Aí você diz: não, está amarrado. Está amarrado o quê, irmão? Deus que conhece de roupa, sem roupa. Acho que Deus vai se mover com a sua religiosidade? Deus vai esperar você botar a camisa para ele falar? Porque Deus não pode te ver esse peito cabeludo aí? A gente quer criar padrões para Deus. Não, porque eu não acredito nessas coisas. E aí eu estou lá, daí o médico, o doutor se interessou, ele disse assim: Deus está falando contigo agora, pastor? Ele tá. Soltou a injeção numa baciazinha de inox. Eu puxei a calça. Ele disse: rapaz, o que é que Deus está falando com você aqui no meu consultório? Eu quero saber. Eu digo: Deus está me dizendo que no Brasil Ele vai levantar homens e mulheres. Vai levantar uma parte sadia do corpo que vai tomar o remédio pela parte doente do corpo. Ele vai levantar homens e mulheres que não vão para a internet acusar a parte doente, mas vão baixar as calças, mostrar a sua nudez e dizer: Deus, aplica a injeção em mim, eu quero curar meu irmão. Ele é do corpo também, porque se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. A minha pergunta é: quantos estão dispostos a mostrar a sua nudez, para que Deus possa usar você para curar a parte doente do corpo? Quantos não vão se alegrar com a queda do outro, com o adultério do outro, com o pecado do outro? Quantos não vão usar isso como um troféu? Quantos vão baixar suas calças e vão dizer: eu sou do corpo, Deus, eu vou chorar por essa igreja que se perdeu, eu vou chorar por esse irmão que se perdeu. Aplica em mim um remédio, Senhor. Quando eu falo isso, ele deu uma arrepiada, irmão. Ele deu uma arrepiada. E essa foi a mensagem que eu preguei em 2017, 18 para o Brasil afora. Eu me lembrei de um homem chamado José de Arimateia, que quando o corpo de Cristo estava morto, foi o único homem que investiu no corpo, ele e Nicodemos. Porque investir no corpo vivo é fácil, irmão. Quando o corpo tem milagre, a casa está cheia. Quando o corpo dá cesta básica, a casa está cheia. Quando o corpo faz milagres, tem poder, tem unção, a casa está cheia. Mas quando o corpo morreu, todo mundo saiu de perto. Todo mundo saiu de perto. Mas um homem chamado José de Arimateia foi lá e disse assim: me dá o corpo. Quantos querem investir no corpo morto de Cristo? Quantos vão baixar as calças e vão dizer: aplica a injeção em mim, Senhor. Meu irmão está mal, mas eu vou orar por ele e vai mudar. Ele desviou, mas eu vou atrás. Essa igreja se perdeu, mas eu vou levantar de novo. José de Arimateia foi diante de Pilatos e disse: me dá o corpo. Pilatos disse: mas está morto. Ele disse: não, mas eu quero o corpo. Mas não faz mais milagre, mas eu quero o corpo. Não multiplica mais pães, mas eu quero o corpo. Me dá o corpo. Sabe o que José de Arimateia fez? A Bíblia diz que ele lavou o corpo. Nós somos lavados pela palavra, pela água da palavra. Sabe o que ele fez mais? Ele perfumou o corpo. O perfume fala da unção. Um corpo perfumado é um corpo ungido. E sabe o que ele fez mais, Paulo? Ele pegou o corpo e envolveu num lençol de linho fino. E você quer saber o que é linho fino? Bota ali Apocalipse 19, versículo 7. Diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, porque já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, que são os atos de justiça
dos santos. Sabe o que é linho fino? É justiça. Então um homem que lava o corpo, que perfuma o corpo, que envolve o corpo em justiça, meu irmão, não é para qualquer um, Bete. Sabe quem acredita? Sabe quem investe no corpo morto? Quem acredita que ele vai ressuscitar. José de Arimateia preferiu acreditar no que Jesus havia dito do que aquilo que ele estava vendo. Diante dele tinha um corpo morto, mas o Jesus que estava ali disse um dia para os seus discípulos: eu morrerei, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia, e depois eu vou subir aos céus e eu vou preparar lugar. Ele não disse eu vou subir aos céus, ele disse eu vou ao Pai. Jesus nem uma vez falou que ia para o céu. Ele falou eu vou ao Pai, para que onde eu estou, ele já estava, João 14, depois você lê. Para que onde eu estou, vós estejais também. A minha busca no Brasil, irmãos, eu tenho convites para ir morar fora do Brasil. Eu tenho coisas fora do Brasil, tem ministério fora do Brasil. O Senhor disse para mim: fica no Brasil. 2016, há 10 anos atrás, vai fazer agora em fevereiro, eu e a minha esposa estávamos indo morar nos Estados Unidos. Eu, minha esposa e o Samuel novinho, jogador de futebol, novinho, criancinha. Vamos levar ele para lá, amor, vamos. Vimos casa, carro, abrimos conta, registramos o ministério. Eu já estava transferindo a igreja para o pastor Lapa. Vamos, eu já transferi a igreja para o Lapa umas 10 vezes e peguei de volta. Porque eu sou impetuoso, eu queria ir, o Espírito Santo fica. Vamos, compramos uma passagem para ficar 45 dias na América, ajeitar tudo, voltar, resolver e voltar. Vamos morar, porque eu sou pregador, eu posso morar em qualquer lugar, né? Pego um avião, vou pregar e volto, tá tranquilo, né? Vou falar inglês, que português nós já soubemos. Dentro do avião eu não resolvi escutar um louvor, irmão. Eu não resolvi botar um fonezinho de ouvido. Mas sério, botei o fonezinho de ouvido, ainda assim dormindo num banco. Samuel dormindo, eu no corredor, ela na janela, Samuel no meio. E eu comecei, chocataralá, obrigado Jesus, vou para a América. Aleluia. Se eles perguntassem, don't you moro? Eu digo, eu moro em Itajaí. Estou lá. Comecei a ouvir, o Espírito Santo chegou, irmão. Começou a falar e disse: filho, se você for embora, eu vou com você, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar, eu vou te dar casa, eu vou te dar carro. Você é meu, nós somos amigos. Mas se você ficar no Brasil, vai fazer assim, ó. Você vai explodir, você vai se tornar uma voz na nação. Eu vou te dar coração de presidentes, eu vou te dar coração de senadores, eu vou te dar coração de deputados, eu vou te dar coração de empresários, coração de atletas. Eu vou te dar homens importantes, desde o homem que dorme na cobertura ao cara que dorme na calçada. Eu vou te entregar corações. Eu comecei a chorar, irmão. Aí Daci acordou e disse: que foi, amor? Eu disse: Deus está falando comigo. Ela disse: Deus está falando para a gente voltar, né? Abraçamos nós dois e começamos a chorar dentro do voo, irmãos. Chegamos lá, trocamos a passagem, ficamos só uma semana. Reuni os irmãos que estavam me levando e disse: gente, vou ter que decepcionar vocês. Deus falou comigo que eu tenho que voltar. Eles disseram: não, pastor, fique tranquilo, volte. Para você ter uma ideia, eles ainda, além de permitir eu voltar, ainda me abençoam todo mês com uma oferta. Volte, pastor, nós queremos se foi Deus que falou com o senhor, foi. Então nós queremos investir na sua vida.
para o Senhor fazer o que o Senhor te chamou para fazer. Irmãos, eu não paro. Toda semana eu estou em algum lugar da terra, perfumando o corpo, lavando o corpo, irmão. Oh meu Deus, envolvendo o corpo no lençol de linho. E quando alguém diz, aquela igreja lá é um perigo, eu gosto de ir naquela perigosa mesa. Por quê? Porque eu quero ver o corpo ressuscitar, irmão. O corpo vai ressuscitar. O corpo vai ressuscitar. Diga para alguém que está do seu lado: a igreja no Brasil ressuscitou. Solta esse leão que está aí dentro, dá um brado de vitória. Sim, glorifica o nome de Jesus. Oh! Uau, 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 uau. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Ela vai iluminar e orientar. O Brasil todo vai a Itajaí hoje, irmãos. Nós fizemos a nossa convenção, passa 80 mil pessoas. Em 4, 5 dias, passa 80 mil pessoas de todo o Brasil. Toda semana tem um pastor na minha casa. Toda a semana. Nós tivemos que comprar uma casa no centro de Itajaí para receber os pastores. Às vezes só precisa de um abraço. Às vezes precisa de uma chave de braço. Não é de um abraço. E nós estamos fazendo. Eu vim aqui dizer para você: é possível. A igreja que você sonha existe. Os poderes que você sonha existem. Eu quero dizer para você: a unção que você sonha viver existe. Eu sou do tempo que as pessoas diziam assim: pastor, ora por mim, transfere a unção. Eu acredito na transferência. Muito. É por isso que eu estou aqui. Eu quero orar por você. Eu não tenho muito, mas o que eu tenho é de verdade, irmãos. Eu não sou um cara de muitas posses, mas eu quero transferir o que Deus me deu para você. Uma paixão, uma fome de justiça. Me ajude aqui, gente. Uma paixão por Deus, uma fome de justiça. Eu quero orar para que você acorde no meio da noite apaixonado por Jesus, gritando. Eu quero orar para que você ouça o nome de Jesus, Jesus chamando o seu nome. Eu acredito sim na transferência. Você vai receber aqui hoje. Pastor Ulisses, Pastor Célio, Pastor Léo, Pastor César Prates, Pastor Bebeto, os pastores do ministério, subam aqui, por favor. Nós queremos orar por vocês.